Associação Médico Espírita de São Paulo tem objetivos de estudos, de divulgação médico-espírita dos assuntos relacionados ao espiritismo kardecista, e através desses objetivos tem realizado palestras, cursos, ciclos de estudos, seminários que nós fazemos efetuar anualmente na Universidade de São Paulo. E como é um ambiente universitário, tem tido assim muita concorrência, muita frequência. E publicamos também o Boletim Médico Espírita, que é uma resenha de artigos de conferências efetuadas na Associação Médico Espírita. Quase todos esses artigos têm por autores médicos espíritas, muitos deles professores universitários das faculdades de medicina. E temos também reuniões de fluidoterapia, vibrações para as pessoas que estão presentes e para aqueles que também pedem vibrações à distância. E um trabalho de representação também em alguns hospitais, em algumas entidades, efetuando palestras, ciclos de estudos, conforme nos são solicitados. Temos uma porção de atividades, essas são as que eu me lembro neste momento. E, genericamente, como é vista a atividade da AMESP pelos profissionais da medicina que não sejam espíritas? Aqueles que nós conhecemos veem a AMESP com bons olhos, porque nós somos assim, muito exigentes, muito rígidos nos nossos princípios, não vamos aceitando as coisas sem a análise e sem a evidência dos fatos, e então o nosso procedimento é muito idôneo, muito sério, e é bem visto por aqueles com quem nós temos contato, pelo menos, que até muitos não são espíritas e encaminham médicos interessados nesta área para a nossa associação. Naturalmente, deve existir aqueles que são contrários, como existem aqueles que são contra todas as coisas. Ninguém pode agradar a todos ao mesmo tempo. Mas eu creio que, de um modo geral, aqueles que nos conhecem nos respeitam também. Mas, pessoalmente, por que é espírita? Eu, porque sou espírita, eu já nasci em lar espírita, há 55 anos, bem vividos, mas o exemplo dos meus pais na doutrina e a liberdade que me deram de escolher aquilo que me parecesse mais racional, depois de estudar, de analisar, porque desde pequena meu pai me permitia assistir aos cultos das diferentes religiões, e até então possíveis de serem assistidas, e me explicava sobre cada um deles a razão de ser daquilo tudo. E eu então, aos 10 anos de idade, optei mesmo por ser espírita, achando que era a religião, a ciência, a filosofia que melhor satisfazia o meu bom senso. Então eu era assim muito nova ainda, com 10 anos, mas essa afirmativa foi se processando cada vez com mais intensidade em mim mesma, e eu sou espírita, convicta, praticante. Agora não sou chegada às práticas muitas vezes fanáticas, idólatras, místicas, de um grande número de pessoas espíritas que, talvez por desinformação, caem um pouco nesse terreno do fanatismo. E eu sou assim muito rígida nos princípios espíritas, na análise dos mesmos,
E eu sou espírita porque acho que é a religião que melhor me satisfaz a razão. Poderá dizer-se que o Espiritismo é uma terapia? Eu acho que também o Espiritismo, além da sua parte filosófica, da sua parte científica e religiosa, também poderia funcionar como terapia. Eu tenho até um trabalho que se chama Terapia Espírita, em que eu focalizo alguns itens da terapia espírita. Então, o primeiro passo dessa terapia eu considero o estudo. E o primeiro passo deste estudo seria o estudo das obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Principiante Espírita, etc. As obras da codificação, as obras básicas. Depois, as obras complementares, que são as obras de Delane, Leon Denis, Bozano, Herculano Pires e outras tantas. E depois as obras suplementares, que são as obras mediúnicas e as obras escritas também por numerosos autores espíritas, encarnados e desencarnados, mas que devem ser estudadas com critério do nosso bom senso, para que aceitemos apenas aquilo que satisfaça a nossa razão. Então, o primeiro passo da terapia espírita que eu considero é o estudo. O segundo passo, a evangelização. E as pessoas entram para o espiritismo por uma porta ou por outra, ou pelo estudo ou pelo evangelho. Se de um lado o estudo dá aquela orientação segura da compreensão do que é o espiritismo, por outro lado, o evangelho dá aquele conforto, aquele apoio, aquela terapia suportiva de que o indivíduo necessita quando está em situação angustiada ou com algum desequilíbrio emocional ou espiritual. Em terceiro lugar, da terapia espírita, eu considero importante o evangelho no lar, ou seja, uma reunião semanal entre as pessoas componentes do lar para se discutir um tema evangélico ou um tema da atualidade ou um tema relacionado à espiritualidade e depois uma vibração em favor da sintonia harmoniosa de todos os que estão presentes ali no lar e pelo bem-estar de toda a coletividade. Eu coloco também como passo importante da terapia espírita o exercício da mediunidade, as sessões espíritas e as sessões de estudo, as sessões mediúnicas, agora incluindo também a fluidoterapia. E isso é preciso muito critério, muito bom senso, porque nas sessões espíritas há uma tendência muito grande ao misticismo, à idolatria, ao fanatismo. E o espiritismo é uma religião, uma filosofia e ciência que primam pelo embasamento na fé raciocinada e não na fé cega. Então, as sessões espíritas devem ser analisadas com muito critério, com muito bom senso, para não descambarem a um terreno de idolatria. Assim também como a fluidoterapia deve ser feita adequadamente, com gestos harmônicos, não há necessidade de gestos assim, às vezes até grotescos ou circenses, que são perfeitamente dispensáveis, porque a imposição de mãos ou a fluidoterapia é uma irradiação energética que dispensa gestos assim muito exagerados. Outro passo importante da terapia espírita, eu considero a terapia familiar, a estruturação de todos os membros da família. Outro ponto importante da terapia espírita é a terapia ocupacional, que o espírita exerce na sua sociedade através da participação de estudos de assistência social,
de mocidades espíritas, de atividades, enfim, na sua sociedade, tendo uma ocupação importante, que não seja só um papel passivo de ir assistir, dizer amém, amém, e sair dali e continuar o mesmo. E assim eu classifico vários passos, vários níveis necessários para a terapia espírita. Agora, o principal dele é a reforma íntima. Se as pessoas fizerem tudo isso a que eu me referi, estudo, evangelho no lar, frequentar sessões mediúnicas, submeter-se à fluidoterapia, assistir palestras e uma série de coisas que ele possa fazer para em seu próprio benefício, como a terapia, mas não tratar da sua reforma interior, de reformular-se intimamente no seu dia a dia, com o seu exemplo dignificante perante a sua própria família e perante a coletividade, conscientizando-se de si para consigo, da necessidade da sua melhora moral, de nada adiantará. Então, eu acho que uma das chaves da terapia espírita é a reforma interior. Sobre isso, até tem um livro do meu marido, Manual Prático do Espírita, autoria Ney Prieto Pérez. Eu até encontrei aqui umas pessoas num dos centros que eu falei domingo, no NEC, e eles tinham comprado este livro na livraria Vertente aqui do Porto. Aqueles que estiverem interessados em fazer assim um treinamento, um curso sobre a reforma interior, este livro, Manual Prático do Espírita, dá uma orientação de como o indivíduo pode iniciar os seus passos no treinamento da sua reforma íntima. Mas, por exemplo, para o senso comum, o espiritismo aparece como uma terapia marginal, talvez, e até mesmo colidindo com a medicina oficial. É assim que acontece. Talvez para o senso comum, sim, mas o senso comum não é o senso verdadeiro. Então, a terapia espírita, desde que feita adequadamente, não implica em contradizer a medicina oficial. Pelo contrário, ela vem complementar a medicina oficial quando isso se faz necessário. Porque nós, médicos espíritas, sempre alertamos a população espírita da necessidade de ver na medicina oficial uma aquisição importante para a humanidade. Então, o espiritismo não vem contradizer a medicina oficial. E, embora algumas pessoas considerem uma terapia marginalizada, muitas vezes é em virtude da desinformação ou em virtude da própria prática errônea feita pelos espíritas ou pelos espíritas desinformados, que muitas vezes levam até a descredibilidade na doutrina. Nós temos um confrade no Brasil que costuma dizer que o espiritismo é uma doutrina muito grande, muito dinâmica e de grande potencial, pois em mais de um século de existência, nem os próprios espíritas conseguiram destruí-la, porque ele considera que os espíritas são os maiores inimigos do próprio espiritismo quando o praticam erroneamente. E como, infelizmente, muitas pessoas vêm para o espiritismo, leem um livro, obtêm uma cura ou ficam assim maravilhados, deslumbrados, já se dizem espíritas, já fundam um centro, já começam a fazer sessões e saem as maiores batatadas do mundo, saem coisas muito erradas, muito desinformadas, e as pessoas que às vezes interessadas se aproximam daquele local, vendo um conteúdo tão grande de desinformação, ficam decepcionadas e ficam até com pena da ignorância dos espíritas. Mas são alguns espíritas.
espíritas naturalmente muito bem intencionados, mas não só de boa intenção nós vivemos. É muito importante a informação dentro da doutrina e a prática, a exemplificação, para que se possa levar esta doutrina como ela realmente merece, na sua estrutura muito coerente e com as normas do bom senso e da evolução a que todos nós nos dirigimos. Alguns médicos, isto é um assunto, enfim, bastante conhecido, chegaram a afirmar que o espiritismo era uma fábrica de loucos. Como médica e espírita, o que acha disso? Como médica e espírita, eu só posso achar que aqueles que pensam assim estão desinformados. Desde que o espiritismo praticado adequadamente, como deve ser praticado, ele não é fábrica de loucos. Agora, existem muitos movimentos paralelos que se dizem espíritas, mas não são, porque nós consideramos espiritismo somente o espiritismo kardecista. Eu acho até um pleonasmo dizer-se espiritismo kardecista ou espiritismo cristão, porque eu considero que espiritismo só é o espiritismo kardecista e é o espiritismo cristão, naturalmente. Mas, em virtude de numerosas correntes paralelas de mediunismo e não de espiritismo, nós nos vemos na necessidade de fazermos essa referência, espiritismo kardecista, espiritismo cristão. Como varia o espiritismo? Mais como uma questão de factos ou mais como uma questão de crença? As duas coisas. Eu acho que o espiritismo tem a evidência dos fatos nos leva a aceitar o espiritismo na sua verdadeira acepção e no seu tríplice aspecto como ciência, filosofia e religião. E para muitas pessoas é uma questão de crença também. São pessoas que às vezes não têm a fundamentação racional ou científica que muitos outros têm, mas que elas têm aquela fé e acreditam. E essas pessoas nem sempre são os melhores espíritas, porque se reconhece os espíritas, como disse Kardec, pelo esforço que eles empregam pela sua reformulação moral, diante do conhecimento e da conscientização que eles têm da sua própria doutrina. Como médica e espírita também, o que pensa de alguns dirigentes de centros espíritas que, embora com a preocupação de ajudar, acabam por atrasar, enfim, o atendimento médico de doentes que procuram o centro, em alguns casos até mesmo deixando agravar a doença, às vezes de forma irreversível. Como vê esse assunto? Eu vejo como um caso muito sério e prejudicial, não à doutrina espírita, que já está bem estruturada, mas ao movimento espírita em geral, que cai em descrédito, cai em ridículo muitas vezes. Nós temos nos deparado com casos como esses, muito frequentemente, na Associação Médica Espírita, em que pacientes ficam, às vezes, tomando passes em centros espíritas ou fazendo um pseudo-tratamento mediúnico ou tratamento espiritual, perdendo muitas vezes um tempo precioso de ser atendido pela medicina oficial. Então, nós vemos, às vezes, casos tumorais que, se atendidos pela medicina oficial em seu início, poderiam ser resolvidos adequadamente, mas ficam perdendo um tempo útil de receber um tratamento adequado e quando chegam até nós já são casos quase que impossíveis de passarem por um tratamento. Então, é preciso que as pessoas desinformadas procurem se informar melhor
a esse respeito, para, inclusive, preservar a idoneidade, a credibilidade do movimento espírita em geral. Lê-se num jornal, por exemplo, que médium é acusado da morte de uma paciente. Isto, um médium de cura, dentro das características do Dr. Edson Queiroz, e mais, enfim, cronologicamente, em primeira fase de Arigó, operações sem asepsia, enfim, esta doente acabou por entrar em coma num hospital, depois desse tratamento do médium, pretensamente feito pelo Dr. Fritz, e que, portanto, apresentou uma necrose, morte de tecido, com comprometimento de todo o abdômen. Existem médiuns de facto, mas como saber se são espíritas e o que revelam, portanto, factos, notícias como esta? Existem notícias sensacionalistas tanto para endeusar determinados médiuns, como também para ridicularizá-los. Neste caso especial do Dr. Edson Queiroz, a Associação Médico Espírita fez uma pesquisa alguns anos atrás e nós temos mais de 400 casos de insucesso operatório. E temos 126 casos muito bem pesquisados, com todas as fichas clínicas, de pessoas que foram operadas entre aspas, porque não o foram, por um pretenso Dr. Fritz, e que posteriormente tiveram que ser operados realmente pela medicina oficial. E temos assim casos muito desagradáveis e que foram assim um período muito ruim para o movimento espírita, porque principalmente os jornalistas espíritas mal informados usaram deste pretenso mediunismo para divulgações sensacionalistas, e houve então um movimento muito grande, muitas pessoas procuraram este médico que foi assim muito controvertido, mas depois as próprias pessoas que mais o promoveram, por questões até de publicação de livros e algumas questões cujo mérito não vamos mencionar aqui, eles próprios fizeram uma declaração na imprensa de que passavam a não aceitar mais aqueles fenômenos que a princípio aceitaram. Então, na ocasião, eu acho que fazem já uns 4 anos, por aí, a Associação Médico Espírita foi muito criticada, foi muito mal vista pelo meio espírita em geral, pelo meio espírita mal informado, naturalmente, porque teve de assumir uma posição pedindo à população espírita que tivesse cautela com aquele excesso de sensacionalismo que a imprensa espírita estava colocando nos fatos, nas supostas cirurgias mediúnicas, que eram assim, cirurgias muito sensacionalistas. Ele abria, cortava, e as pessoas às vezes veem uma incisão cirúrgica, veem sangrar e já acham que está se processando uma cirurgia mesmo. Mas dali para nós analisarmos se realmente houve ou não, vai uma distância muito grande. Nós temos um trabalho do Dr. Abrão Rothberg, que é o atual presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é um trabalho que fala sobre a metodologia de pesquisa de curas por entidades espirituais. E esta metodologia de avaliação das curas das entidades espirituais é que nós utilizamos para avaliar se uma cura realmente é cura ou se foi fraude, respondendo a sua pergunta, a pergunta que você fez agora. E esse trabalho eu tenho aqui entre as xerox que você vai tirar e pode ser aproveitada para os fins que você quiser. O assunto é muito delicado e depende de muito esclarecimento, demanda muito esclarecimento da população espírita,
pois não só a população espírita, mas a população em geral tem uma tendência muito grande de buscar recursos místicos para os seus problemas, ou soluções míticas e místicas para os seus problemas. E nós temos que buscar soluções raciocinadas, embasadas no bom senso, e não no sensacionalismo, na fraude, nos enganos e nas coisas semelhantes, cujo mérito da questão não vamos nos detalhar agora. Existe nesse boletim número 6, Boletim Médico Espírita número 6, que eu lhe dei agora, um trabalho do professor Eurípides Bassanufo, que é professor de Clínica Médica da Universidade de Mato Grosso do Sul, que ele faz algum comentário sobre o suposto médium, o médico Edson Queiroz. Neste contexto, nesta área, que mensagem deixaria aos médicos portugueses? Eu diria, em primeiro lugar, uma mensagem de respeito a todos os meus colegas de Portugal, os meus cumprimentos e o meu convite a estudar o Espiritismo, aqueles que tiverem interesse, no seu tríplice aspecto, como uma doutrina realmente bem fundamentada nos fatos. E aqueles que tiverem interesse, a Associação Médico Espírita de São Paulo está também à sua disposição, e a Rua Maestro Cardim, 887, em São Paulo, no bairro Paraíso, Brasil, e o nosso telefone é 288-6523, e estamos lá à disposição para quaisquer orientações a respeito naquilo que estiver ao nosso alcance e que tivermos possibilidade ou condições de informar a respeito do movimento médico espírita, daquilo que nos concerne. A sua doutora já visitou alguns centros espíritas aqui em Portugal. Com que impressão fica do nosso movimento? O tempo de visita foi muito curto e não foi o bastante para avaliar o movimento espírita. Eu encontrei pessoas muito simpáticas, muito amáveis e muito gentis, como são os portugueses em geral, e eu acredito e quero acreditar que o movimento esteja bem orientado, mas o tempo que eu estive foi assim muito curto para avaliar em termos de movimento espírita como é que ele está. E de um modo geral eu tive boa impressão, mas eu quero dizer que o tempo foi assim muito rápido e que não se dá para avaliar nada num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto. Muito obrigado, senhor. Havia mais perguntas? Eu quero transmitir a todos, aos nossos confrades de Portugal, um abraço muito fraterno, o nosso carinho muito especial e nos colocar à disposição no Brasil para, se em alguma coisa pudermos ser útil, estarmos à disposição de todos. O meu muito obrigada pela oportunidade que me concede de estar podendo usufruir desses momentos felizes de falar aos portugueses de coração a coração, de espírito a espírito. E deixo uma mensagem de amor, de luta, de trabalho para o progresso, dizendo uma frase que gosto muito de dizer, que não somos detentores da verdade absoluta e somos todos aprendizes em busca da evolução. E em nome desta evolução, nós dedicamos todo o nosso trabalho sempre à procura do progresso para nós mesmos e para todos aqueles que nos servem, para a nossa coletividade.